Bem, hoje, olá para todos, os nossos amigos da internet também que nos escutam e nos veem, sejam bem-vindos. Então, hoje vamos trabalhar um pouquinho e eu comprimi esse assunto da nossa palavra, que é tão importante hoje na comunicação e ela está tão presente em todos os momentos da nossa vida, desde que nós nos conhecemos por criança. Quando falamos as primeiras palavras, que delícia para os pais, tios, né, que participam desse momento tão bom. E há aquela ansiedade de saber qual é a primeira palavra da criança. Será que vai ser mamãe? Será que vai ser papai? Será que vai ser vovó, tio, vovô? É uma expectativa alegre e bonita. Porém, eu trouxe aqui para nós conversarmos, e eu vou tratar de parágrafos para a gente poder cumprir um pouco mais esse tom da palavra, essa exigência da palavra, esse sentimento que se torna palavra. E aí eu fui buscar algumas obras e achei diversas, muitas delas. Mas uma em especial, ela é de 1964, Livro da Esperança. Ele foi reeditado agora, de Chico Xavier. Mas ele está também em outra obra mais recente, que é a obra O Evangelho por Emmanuel, que é uma obra que ela traz os evangelistas, e nesse tema está em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, aonde ela está citada. E a partir deste livro, então, do Evangelho, eu vou trazer para vocês para nós conversarmos. E em Mateus, ele traz o que Jesus disse: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. E aqui então nós vamos discorrer sobre esse tema que é falar, que é a nossa palavra. Que exatamente então dentro desse conteúdo, aonde está no Livro da Esperança, de Chico Xavier, por Emmanuel, de 1964, bem antiguinho e moderno. Falar. Falando, construímos. Começa assim. E percebemos. Falar é uma construção. Não admitais em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao conforto. Então, nesse primeiro parágrafo, ele nos concita um chamamento para a nossa pronúncia. Para o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar? E aqui nós paramos um pouquinho para pensarmos se a gente pensa para falar ou as palavras simplesmente saem. Como funciona? Como funciona isso? A gente se dá conta? Não. Tem um conteúdo também que diz assim, que a língua é a colher e a garganta é o receptório. Então vejam bem, quando nós falamos, normalmente as palavras saem. Nós, por vezes, nem sabemos como a gente constrói as palavras, constrói a sentença, a frase. Mas nós vamos falando. Tem uns até que falam sozinhos. Dizem que falam sozinhos. Será que falam sozinhos? Com certeza não. Com certeza não. Então vejam, nós não podemos admitir
que a nossa palavra seja maliciosa, seja corrosiva. Será que a gente se dá conta disso? Será que nós estamos prestando atenção na nossa palavra? Quantas vezes nós dizemos alguma coisa, principalmente um detalhe, nomes impróprios, ditos nomes feios. Quantas vezes por dia nós dizemos algum tipo de nome e não nos percebemos? Quantas vezes a gente está falando ele durante o dia? E o que a gente amealheia ao nosso redor enquanto essas palavras são ditas? Será que são espíritos bons? Será que são espíritos levianos? O que nós estamos trazendo para o nosso entorno? É uma grande reflexão. Fala na bondade de Deus, nos diz. Falamos na bondade de Deus. Será que nós falamos na bondade de Deus? Quanto Deus é bondoso para conosco e para com o nosso semelhante? Nós temos essa percepção ou não? Aqui nos fala do tempo, na sabedoria do tempo, na beleza das estações. E aqui cabe uma coisa que é fantástica. Hoje se perde muito tempo se falando do tempo. O tempo está frio. O tempo está quente. Como é difícil. É muito difícil agradar a todos. Ou agradar a um. Porque o tempo nunca vai estar de acordo. E um dia alguém me disse, e eu tenho levado isso para a minha vida, quando me falam do tempo, eu digo, aí está uma coisa que eu não posso mudar. Porque Deus é Pai e Ele tem sabedoria. Ele sabe o tempo. E aí como a gente faz então para estabelecer o equilíbrio entre o tempo nosso e o tempo externo? O que mais vale e o que se aprende é o que vale o tempo interno. Porque se nós estamos bem internamente, não importa se o tempo está feio, desagradável ao nosso gosto. Importa é como nós estamos diante dele. Isso é o mais importante. Isso é o que faz a diferença. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Então, vejam só, o que fala assim nos lances difíceis? Nas dificuldades que são trazidas até nós por algum irmão, irmã, e logo, imediatamente, e reflitamos bem sobre isso, a gente parece que quer fazer uma concorrência de alguma coisa que é afligente no outro com alguma coisa que nos afligiu num tempo passado. E aí há um conflito de pesar, não é mesmo? A gente não se dá conta nesses pequenos detalhes da palavra. Porque chega alguém e diz assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Mas nem me fale, semana passada eu estava com uma terrível. Me colocou na cama. Puxa vida, o outro está trazendo alguma coisa para a gente acolher. E o que nós estamos fazendo? Concorrência com quem está com a maior dor. A gente não se percebe. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram o impacto doloroso. E nós temos agora recente, né? Falava nossa irmã inicialmente sobre do Taquari, na região do Taquari aqui, que sofreram, né, avalanches de águas e tal, invasões de casas, né? Ficou terrível, uma situação terrível. Então é uma situação calamitosa. E se nós não pudermos fazer nada nesse momento, qual é a ação digna que a gente pode fazer? Orar. Orar. Mas não espalhar essa dor que ela já é grande
e necessitada de auxílio, tanto material quanto espiritual, e nós acabamos, por vezes, aumentando essa calamidade, ao invés de diminuir. Então, em todos os momentos calamitosos, o que nos cabe, quando a gente não tem a força de ir lá e resolver, ou apoiar, ou voluntariar, é o que Jesus nos ensinou: orar. E é um momento de orar, porque eles necessitam também da nossa oração. Eles necessitam de esforço para poder passar essa fase tão difícil na vida deles. Tanta vez acompanhas com reverente apreço, que significa estima, os que tombam em desastre na rua. Aquele ali está ali, nossa. Comenta com o outro, nossa, mas aquele ali bebe, mas aquele lá saiu de casa, aquele ali está sempre pedindo dinheiro. Quem somos nós para julgar? Será que nós não estivemos também, em algum momento, com tamanha dificuldade, só não caímos na rua, graças a Deus por apoio dos familiares que nos apoiaram? Ou temos familiares no nosso meio, no nosso entorno, na nossa célula familiar, que convivem conosco e estão na rua? É difícil para a gente poder fazer uma avaliação com critério. E aí o que a gente pode fazer nesse momento? Ajudar quando possível, mas não falar mal. Não. Ajudar. Mas ajudar com algum dinheiro que eles estão pedindo? Nem sempre. Por vezes é um sorriso. Por vezes é um Deus te abençoe. Por vezes é permaneça, continue, te fortaleça. Então, há várias maneiras, e quando a gente entende o processo da palavra, que a palavra é um grande conforto, nós começamos a mudar a tonalidade da palavra, o sorriso nela. E pensamos assim: o que Jesus diria numa situação dessa? O que Jesus faria numa situação dessa? Nos colocamos no lugar dele. Poxa vida, mas Vanderlei, Jesus está muito distante de nós, mas ele deixou muitos exemplos. Ele deixou como nós devemos fazer, como nós devemos atender o nosso próximo. Primeiro mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, continuemos. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escambrosos infortúnios do coração. Por vezes, gente, também nós caímos em infortúnios morais, em decorrência da nossa desatenção, do nosso querer fazer tudo muito rápido, sem olharmos lá na frente qual é o impacto que uma ação de hoje vai ter. Assim como foi bom o esquecimento de outras vidas que nós chegamos até agora, esquecendo do que nos afetou em vidas passadas. E continuamos carregando algumas feridas, culpas de agora, de coisas que, por falta de conhecimento, de vocação para o bom senso, para o equilíbrio na tomada de decisão, estamos hoje ainda rebentos dessas feridas que muitas vezes nos atordoam. Por que eu fiz? Como é que eu pude fazer isso? Aconteceu. Mas não estava nas leis divinas, a gente nem sabia.
Mas como eu posso corrigir isso? Fazendo um novo caminho, Chico Xavier nos orienta. Fazendo um novo caminho, porque a gente não consegue voltar lá e fazer de novo. Porque talvez as pessoas não nos perdoem, não conseguiram nos perdoar. A gente não consegue mais, por algumas faculdades, retornar lá e refazer esse caminho. Então vamos fazer um caminho novo. Sempre há a possibilidade. Se motivos surgem para admoestações, ou seja, reprimenda, cumpre o dever que te assiste, mas lembra o estopim, é suscetível de ser apagado antes da explosão, e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem a cólera. Em várias circunstâncias, a indagação justa é chamada a reposição de equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo. E olhem bem, antes que o fogo se torne inapagável, ou melhor ainda, como diz, antes que ele acenda o estopim, que depois se torna difícil, tomemos alguma ação de equilíbrio para que isso não aconteça. Porque depois que perdemos a tal da paciência, me parece que todos têm aqui em abundância, né? Nossos irmãos que nos assistem também, a tal da paciência. Aí quando se perde a paciência, nós somos tomados por uma fúria, que palavras saem de qualquer forma, sem estrutura, ofendendo, magoando. E normalmente acontece aonde? Quando somos chamados à reprimenda, normalmente no trabalho, normalmente no lar. E aí nós não podemos, como contextualiza aqui o nosso irmão, não podemos colocar fogo no nosso lar. Atear esse fogo a ponto de colocarmos fogo na casa, fogo no nosso lar. Não podemos, nós temos que ter equilíbrio nesse momento. E olha, gente, tem vezes que a melhor palavra é o silêncio. Quando a fúria nos acometer, silencie e se retire, porque a palavra, depois de dita, será difícil ser apagada. Há uma história de um menino que ele era muito arteiro e o vô tentando achar uma forma de fazer com que ele diminuísse. E aí então olhou uma tábua no fundo do pátio, do quintal, e disse para ele: pega um prego, esse massinho de prego, vai lá e prega todos esses pregos. O menino foi lá, faceiro, pregou. Aí, vovô, está pronto. Muito bom. Agora vai lá e retire os pregos. Vamos, acabei de pregar, faça isso. Ele foi lá e retirou os preguinhos. E trouxe chateado. E o vovô disse para eles: olha agora como é que ficou aquela tábua. Mesmo que a gente passe alguma massa, o furo continua lá. Ou seja, depois da palavra dita, a dor da palavra dita continua residente. E se a pessoa é frágil, ela vai continuar residente, uma dor. É uma dor porque alguém me disse uma palavra inadequada que não é minha. Esse não sou eu. Então, por isso que nos concita aqui não atear o fogo. Antes de atear, pensarmos sobre o que vamos dizer. E se o que nós vamos dizer, ele é condutivo de amor. Caso contrário, melhor não dizer.
Larga a sombra de ontem, os calhaus, que são os pedregulhos que te feriram. A noite já passou na estrada que percorre, e o sol do novo dia nos chama incessante transformação. Sombras do nosso passado, então, como falei anteriormente, pedregulhos que apareceram no nosso caminho. E aí nos sugere Emmanuel, Chico Xavier, que façamos como os espinhos. Tiramos eles, afastamos, tiramos a pedra, afastamos a pedra e seguimos. Seguimos. Para que isso não interfira no nosso caminhar. Porque se nós ficamos internalizando essas dores, elas nos vão fazer tão mal, mas tão mal, que elas vão fazer o que em nós? Biologicamente? Dores maiores. Por quê? Porque nós ficamos trabalhando ela, trabalhando a dor, trabalhando essa dor. E ela vai ficar tão latente, que ela vai se materializar em algum órgão. E aí ela pode ter proporções gigantes. Gigantes. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Quando seja possível extrair essa ou aquela lição, que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo sua vida. Então procurarmos sempre levar a palavra nobre. Comentar o mal não é válido. Não é válido. Um acidente que aconteceu na cidade, alguém que se feriu, alguém que teve um acidente de carro, alguém que desencarnou. Puxa vida, mas aquele lá que desencarnou era tão ruim que estava na hora de ir mesmo. Sabe, não nos cabe. Não nos cabe. E aí essa conversa da maldade, que ela transita nos meios midiáticos com mais ênfase do que as coisas boas que acontecem. E nós ainda, além disso, as propagamos. Então são atenções que eu trago aqui da leitura que fiz do livro, para que a gente pense um pouco melhor sobre o fato da língua. O fato da língua. Não ter trava, não ter segurança. Apareceram muitas jornadas de ir para alguma chácara, para algum retiro, aonde nesses retiros era proibido falar. Se ficava lá 3 dias. Imagine. Será que nós conseguiríamos ficar 3 dias sem falar uma palavra? Se nós tentarmos fazer um exercício de sem falar por 1 hora, nossa, talvez seja o suprassumo para alguns, né? Uma meditação, ficar em silêncio, quietinho, escutando uma música, sentadinho, quieto, de olhos fechados. Não consigo. Sou muito agitado. Não eu, mas tem pessoas que são muito agitadas que não conseguem. Ficar por 15 minutos fazendo uma meditação, que é ótimo. Então percebemos a nossa aflição pela palavra. A nossa aflição em levar alguma coisa a outrem. Às vezes é uma banalidade que poderia ficar sem, porque um comentário inócuo não vai fazer diferença. Que tipo de conversações nós transitamos nas nossas relações? Qual será? Elas são frutíferas?
elas trazem alguma coisa que agrega ao nosso coração, agrega à nossa jornada? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Ilumina a palavra. Esse é o recado. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Então, aonde nós passarmos, por onde nós passarmos, deixemos o nosso rastro de amor, o nosso rastro de compreensão, o nosso sorriso, o nosso entendimento pelo sofrimento do outro. Não basta dizer, bah, isso é terrível. Não. Vem cá, me dá um abraço. Eu te entendo, eu estou contigo. Isso é a melhor alegria para nós, que nós estamos consolando, afagando o mal de alguém. Porque quando alguém chega para nós demonstrando a sua fragilidade, a gente está pedindo socorro, está pedindo ajuda, pedindo colo. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável. E ela reverbera hoje, até hoje, e mais séculos para frente reverberará. Nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Jesus muito conversou, nada escreveu, nada, mas muito conversou. Na hora da fala, sintoniza os sons com a força do puro amor, para que a regência da conversa possa expandir a vida na multiplicação da própria vida. Vamos nos escutar mais e falar menos. Será que é possível? Será que é possível? É possível. É possível. Sim. Então, concito a todos fazer um exercício. Pode ser a partir de amanhã. Pode ser a partir de agora. Meçam a nossa palavra. E procurem entender o que ouvem da palavra do outro e o que falam. É um grande exercício. É um grande exercício. Nós estamos no nosso tempo. Eu gostaria de falar mais sobre a nossa palavra. Porque é lindo, maravilhoso esse tema. Ele caberia até uma conversa dinâmica de grupo para a gente poder trabalhar esse assunto. E nos trabalharmos. Mais importante. Então, convido os irmãos a nós fazermos uma prece de encerramento, não menos agradecendo ao Pai Celestial que nos trouxe o seu Filho maior, Jesus Cristo, entre nós para nos ensinar. Para nos ensinar a amar, a tolerar, a sofrer os aguilhões da vida, mas sempre no caminho do bem. E que possamos continuar, Senhor, nessa senda do bem, nos iluminando de pouco a pouco, para que sejamos merecedores do que vós, Pai Celestial, está nos preparando. Aliás,
Merecedores somos todos nós, mas estejamos prontos a receber o que o Pai Maior está nos oferecendo. E Ele já nos ofereceu há muito tempo atrás. Vá, meu filho, e seja feliz. E nós estamos aqui, nessa senda terrena, obrando caminhos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, que Ele nos prometeu. Depende de nós, somente de nós. Então façamos o nosso melhor, a cada hora, a cada dia. Que assim seja. Agora